A leitura extraída de São Paulo aos Filipenses, irmãos 2, 5, 11. Irmãos, tendes em vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, que sendo Deus por natureza, não reputou usurpação ser igual a Deus, e aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e tendo reconhecido como homem pela aparência, humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou e lhe deu um nome novo, que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos de todos aqueles que estão no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, na glória de Deus Pai. O Evangelho segundo São João 12, 31 e 36. Naquele tempo disse Jesus às turbas dos judeus: agora é o julgamento do mundo, agora é que o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. E eu, quando for elevado da terra, tudo atrairei a mim. Isto ele dizia para indicar de que morte devia morrer. Respondeu-lhe a turba: nós sabemos pela lei que Cristo permanecerá eternamente. Como então dizeis, é preciso que o Filho do Homem seja elevado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes Jesus: ainda um pouco de tempo estarás a luz, Cristo, entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, a fim de que sejais filhos da luz. Sente-se, por favor, meus irmãos. Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz, coincide com o 14º domingo depois de Pentecostes. Então essa festa prevalece ao domingo. Por isso, os paramentos litúrgicos é de cor vermelha. Para nós, os filhos da terra da Santa Cruz, é um dia particularmente grande. Lembremos também em nossas orações na Santa Missa, de pedir pelo mosteiro nosso tão estimado da Santa Cruz, que também tem a honra de ser chamado Santa Cruz. Lembrando que tem como superior Sua Excelentíssima, Reverendíssima Dom Tomás de Aquino, que providencialmente foi colocado para o bem das almas pela providência através de Dom Lefebvre e de Dom Williamson, para suprir a igreja no estado de necessidade.
e se agrava a cada dia. A exaltação da Santa Cruz foi feita essa festa não é uma festa tão recente, mas a festa de hoje comemora particularmente aquele ato que o rei Heráclio vai conquistar realmente o troféu do principal dos cristãos da Palestina, que o rei inimigo tinha roubado. E então essa comemoração, particularmente, que se faz hoje, recordando aquele grande milagre, aquele grande triunfo da Santa Cruz. Então o rei Cósroes II da Pérsia, o homem desumano, cruel mesmo, depois de conquistar muitas regiões, conquistou também a Palestina, Jerusalém, e assim o tesouro mais precioso dos cristãos ali foi roubado, levando também como prisioneiro o patriarca Ananias e os cristãos, muitos cristãos. Homem muito cruel, idólatra, inclusive exterminou, mandou matar o próprio pai. E surge então um homem reto e fiel a Nosso Senhor, um africano, filho do governador da África, que se chamava Heráclio, e que, vendo tanto desmando daquele rei Nico e os cristãos pedindo socorro a Deus, ele foi então proclamado imperador e tentou que pôde fazer as pazes com aquele rei inimigo, mas aquele rei orgulhoso não quis aceitar nenhum acordo. E por fim, esse rei respondeu ao imperador Heráclio que faria o acordo se o imperador com os cristãos prometesse renunciar a Jesus Cristo e adorar o único Deus dele, que era o Sol. O Deus dos persas era o Sol. A essa proposta do rei inimigo provocou realmente muita reação dos cristãos, muita indignação. E assim o rei Heráclio viu que não tinha outro meio a não ser partir realmente para desagravar para o desagravo de tanta ofensa, de tanta afronta a Nosso Senhor. E assim, apesar de muito pouca força bélica,
E os cristãos, inicialmente, os soldados até um pouquinho intimidados por tanto poder inimigo, mas o rei, que era um homem, realmente o imperador Heráclio, que era um homem de muita fé e confiança em Deus, com a cruz, com o crucifixo na mão, ele avançava à frente do exército, estimulando os soldados, dizendo que precisava coragem que eles deviam enfrentar, cada um devia enfrentar mil inimigos. E assim ele parte e acaba conseguindo a esplendorosa vitória. O Crozoas acaba perdendo uma batalha, e assim ele, já no desagrado dos seus militares, ele é colocado de lado ali sem mais nenhum prestígio, e o filho assume, o que lhe dá um castigo terrível. O filho, por sua vez, faz o mesmo que ele fez com o pai, com o próprio pai, mandando executar de uma morte pela uma morte muito cruel. Enfim, o filho de Coroas procura o imperador Heráclito para fazer um acordo incondicional. Ele desce as condições. E assim, claro, a primeira coisa a ser resgatada foi a Santa Cruz, que por providência, por desígnio de Deus, ficou inviolável. Ela estava dentro de um estojo, de uma caixa de prata, trancado a chave, e não foi violada, mesmo porque o patriarca Ananias sempre acompanhava como podia, vigiando aquele tesouro precioso. E assim o rei leva de volta aquele magnífico troféu em pompas para entrar em Jerusalém, na intenção de colocar no seu lugar que antes ocupava. Mas quando chegou na entrada da cidade, onde avistava o Monte Calvário, ele não pôde mais se mover, ficou impossibilitado de se mover para qualquer lado. E o patriarca, percebendo o dedo de Deus, disse ao imperador, com todo respeito, lembrando que certamente aquelas vestes reais não era condigna com a forma como Nosso Senhor subiu aquele monte, de uma forma tão humilhado. E então o imperador, acatando aquela sugestão, depois das vestes reais, e assim ficou descalços, com as roupas bem simples, e assim ele pegou aquela santa carga e sem nenhuma dificuldade pôde subir ao Monte Calvário, colocando ali no lugar que antes ocupava. E aí que o patriarca então abre o santo tesouro e os fiéis contemplam. E assim acontece ali milagres, uma coisa extraordinária, dando depois ao imperador recursos muitos para edificações de igrejas e monumentos santos ali na Palestina. Mas esta festa já existia, já se comemorava nessa mesma data, séculos antes, quando o imperador Constantino deu a liberdade à igreja de poder fazer igrejas, pregar o evangelho. E já era comemorado uma festa da exaltação da Santa Cruz nessa mesma data, como também quando Santa Helena, a mãe do imperador Constantino,
descobre o santo lenho, já comemorava também, nessa mesma data, uma festa chamada da Exaltação da Santa Cruz. E a primeira comemoração desta festa era para lembrar da palavra de Nosso Senhor no Evangelho, que disse: quando o Filho do Homem for elevado, atrairei todas as coisas a mim. Então, a primeira comemoração desta festa era para recordar essa palavra do Nosso Senhor, que ele profetizou que ia ser elevado, ia ser pregado na cruz. E isso atesta muitos testemunhos fidedignos. São Gregório, Padre Laércio e outros tantos testemunhos. Essa cruz que tem o grande privilégio, a grande honra de poder ser adorada, porque foi nesse instrumento que Nosso Senhor nos remiu e derramou o seu sangue. E onde toca o sangue divino do Nosso Senhor, claro, esse instrumento também é adorável. E por isso essa Santa Cruz é um instrumento adorável, como se adora o próprio Deus. E desde o início, portanto, é o sinal do cristão, é um sinal que os cristãos sempre se distinguiam, sempre se identificavam. Mas também ela se tornou também um símbolo também espiritual, não somente como um instrumento, como um sinal, mas também ela se tornou sinônimo do custo da vida custosa, da vida de sacrifício. Então, cruz é sinônimo, o instrumento da cruz é também sinônimo de sofrimento, de vida custosa, de vida de dor. E como sabemos, muitos santos, através dos séculos, se destacaram de uma forma mais direta em transmitir, em propagar, em abraçar inspirações do céu, nesse e naquele ponto da doutrina. Por exemplo, São Francisco de Assis se destacou tão profundamente no amor apaixonado à pobreza, a quem ele chamava de a dama pobreza. Santa Teresinha cantou de uma forma peculiar, como já não se conhece outro santo, pela uma compreensão profunda do amor de Deus. E eu quero apresentar aqui um santo que se destacou de forma semelhante pelo amor apaixonado à cruz. É São Luís Maria Guignon de Montfort, um santo francês que viveu em 1600 e morrendo nesse mesmo século. Ele, depois de sair de um retiro de 8 dias, consegue ali transmitir, digo consegue porque certamente foi penetrado de forma tão profunda desse mistério da cruz, e que muitas vezes os santos não são nem capazes de transmitir por palavra o que eles sentem nesses mistérios.
mas o pouquinho que eles conseguem transmitir por palavra é impressionante como realmente estimula a gente. Ele usa a palavra de fogo para estimular os cristãos a esse amor, realmente ao sofrimento, à cruz, por causa de nosso Senhor. Eu quero aqui apresentar algumas passagens desse livro, um pequeno livrinho chamado Carta Circular aos Amigos da Cruz. Ele começa com a introdução, falando um pouquinho do estado de espírito dele depois desse retiro, e começa de uma forma elevada e com arte, em prosa, tecendo elogios, estima, louvores à cruz, e não para aí. Depois ele já passa agora para a poesia e termina esse livrinho com o famoso poema. Chamado O Triunfo da Cruz. A introdução. Queridos amigos da cruz, já que a divina cruz me esconde e me interdiz a palavra, não me é possível e nem mesmo o desejo falar-vos para vos externar os sentimentos do meu coração sobre a excelência e as práticas divinas de vossa união na cruz adorável de Jesus Cristo. Hoje, entretanto, último dia do meu retiro, saio, para assim dizer, da atração do meu interior para traçar neste papel algumas leves dados da cruz, para com eles atravessar vossos corações. Provesse a Deus fosse necessário para acertá-los o sangue de minhas veias em lugar da tinta de minha pena. Mas, ai de mim, mesmo se fosse necessário, é por demais criminoso o sangue dele, né? Segundo ele. Que o Espírito de Deus, do Deus vivo, seja pois a vida, a força e o teor desta carta, que sua unção seja a tinta de meu interior, que a divina cruz seja a minha pena e o vosso coração meu papel. Depois de falar mais sobre o tema, ele faz um breve exame de consciência, nos leva a fazer um breve exame de consciência. Exame de consciência sobre estas obrigações. Sois por vossas ações, meus amigos, meus queridos amigos da cruz, aquilo que vosso grande nome significa? Ou pelo menos tendes verdadeiro desejo e vontade verdadeira de assim vos tornardes, com a graça de Deus, à sombra da cruz do Calvário e de Nossa Senhora da Piedade? Entrastes no verdadeiro caminho da vida, que é o caminho estreito e espinhoso do Calvário? Não estareis sem o pensar no caminho da perdição? Sabeis que há um caminho que parece ao homem reto e seguro e que conduz à morte? Distinguis bem a voz de Deus
e de sua graça a voz do mundo e da natureza? Ouvis bem a voz de Deus, nosso Pai, que, depois de ter dado sua tríplice maldição a todos os que seguem as concupiscências do mundo, grita-vos amorosamente, estendendo-vos os braços: separai-vos, meu povo recolhido, queridos amigos da cruz de meu Filho, separai-vos dos mundanos malditos por minha majestade, excomungados por meu Filho e condenados pelo Espírito Santo. Tomai cuidados para não vos sentardes em sua cadeira empestada. Não sigais os seus conselhos, nem mesmo pareis no seu caminho. Fugi do meio da grande e infame Babilônia. Não escuteis outra voz, e não sigais outras pegadas, a não ser a de seu Filho bem-amado, que vos dei para que fosse vosso caminho, vossa verdade, vossa vida e vosso modelo. No final, ele termina a sua obra com um poema. Não discorrerei aqui todo, apenas uns 2 versos, 2 ou 3 versos. O triunfo da cruz. A cruz sobre a terra é a cruz sobre a terra, mistério profundíssimo, que não se conhece sem muitas luzes. Para compreendê-lo é necessário um espírito elevado. Entretanto, é preciso entendê-la para que nos possamos salvar. A natureza a abomina, a razão a combate, o sábio a ignora e o demônio a aniquila. Muitas vezes o próprio devoto não a tem no coração, e embora diga que a ama, no fundo é um mentiroso. A cruz é necessária, é preciso sofrer sempre, ou subir ao Calvário, ou perecer eternamente. E Santo Agostinho exclama que somos réprobos se Deus não nos castiga e nos prova. Também nesse livrinho ele dá 14 regras para bem carregar a cruz. Apresentarei somente uma aqui. A primeira regra: não procurar cruzes propositadamente ou pela própria culpa. Não procureis cruzes propositadamente ou por vossa culpa. Não se deve fazer o mal para que dele resulte um bem. Não se deve, sem inspiração especial, fazer as coisas de maneira má para atrair sobre si mesmo o desprezo dos homens. É antes preciso imitar Jesus Cristo, de quem se disse fazer bem todas as coisas, não por amor próprio ou por vaidade, mas para agradar a Deus e conquistar a alma do próximo. E se escutardes os vossos trabalhos, e se executardes os vossos trabalhos o melhor que puderdes, não vos hão de faltar contradições, perseguições
nem desprezos, que a divina providência nos enviará contra a vossa vontade e sem vos consultar. Então, é esse santo que descobriu esse mistério da cruz de uma forma que nenhum outro conhecido conseguiu exprimir assim, esse amor. Então, é bem aconselhável que oportunamente possam adquirir esse pequeno livrinho, Carta Circular aos Amigos da Cruz. É um tesouro muito grande, está nas vossas cabeceiras. Quando passava algum tempo sem eles ter sofrimento, ele ficava preocupado. Senhor, me abandonastes? E muitas vezes a cruz que nosso Senhor nos oferece para a nossa salvação é uma cruz que a gente nem imagina. Porque é fato, cada um tem a sua cruz em particular. Existem as cruzes, digamos assim, muito grandes, e estas são distribuídas pelos cristãos, mas particularmente cada um tem a sua. E certamente essa é a principal. Essa é a principal. É aquele sacrifício, aquela pessoa que temos que suportar a vida toda, aquele sofrimento, aquele mal-estar, e assim se desperdiça essa preciosidade, que é justamente aquela que nosso Senhor lhe destinou, que está realmente ligado à sua salvação. É esta que o santo nos estimula a pedir a Deus a sabedoria para entender que realmente é esta a principal, a mais meritória, a mais necessária. E não temer, não ficar apavorado diante das cruzes, porque nosso Senhor não dá uma cruz insuportável. Então, é ter essa confiança e essa disposição de abraçar essas purificações, e que muitas vezes é mais a má vontade, é mais a resistência da pessoa que faz ela ficar mais pesada. E se tivesse um pouquinho de amor a essa cruz, como ela ficaria suportável, realmente mais suave, como nosso Senhor fala: o meu peso é leve, o meu fardo é suave, o meu peso é leve. Então, pedindo a nosso Senhor, nosso Redentor, que foi à frente como nosso principal modelo, e que foi através dos séculos nos dando modelos menores, que são os santos, e que coloca em prática em miúdo o Evangelho, e que para nós é sempre um estímulo ver que homens como nós, frágeis como nós, pecadores como nós, puderam realmente carregar com amor as suas cruzes e se tornarem santos. Para nós, então, os santos é de importantíssima necessidade. Está sempre olhando, lendo os santos, conhecendo a vida deles, o exemplo deles. São Luís também se destaca muito pela devoção à Santíssima Virgem. Outro célebre livro dele é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, pedindo a São Luís, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem da Piedade, que nos dê essa graça de amor ardente e apaixonado à Santa Cruz.